Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Dos versículos 1 ao 6, nós temos um resumo do propósito de Deus. O propósito de Deus é que o nosso andar seja um andar digno de filhos dele. Por isso, no versículo 1, diz que devemos andar de modo digno da vocação, isto é, para aquilo que fomos chamados. A maneira de andar está descrita no versículo 2. É o nosso comportamento, é a nossa veste, é a humildade e mansidão, é longanimidade. Quando temos humildade, mansidão e longanimidade, nós podemos suportar uns aos outros em amor. Precisamos perceber que suportar é algo tremendo diante de Deus. Somente os fortalecidos na fé e os que têm experiência espiritual podem suportar uns aos outros. Pois muitos que creem, e no início de sua vida espiritual, ou até mesmo aqueles que não se desenvolvem por serem distraídos, por não serem diligentes nem cuidadosos, não crescem. Por isso manifestam mais a sua carne, mais o seu homem natural, e se tornam peso, se tornam fardos para os outros. Esses precisam de irmãos que os suportem. Pela graça, devemos ser aqueles que suportam, e suportam em amor. Sem o amor, não há humildade, mansidão e longanimidade. Sem o amor, nós não podemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O amor é a base de tudo, pois é a natureza divina que nos faz ser unidos no Espírito e viver em paz uns com os outros. Esta é a revelação da Igreja, que deve ser única, num único Espírito. A finalidade e o eterno propósito é Deus estar em todos. Portanto, o versículo 6 nos revela por que devemos suportar uns aos outros. É porque, embora haja crentes ou irmãos que são fracos e que são pesados, que falham e pecam, mas também se creem a palavra de Deus, Deus está com eles. Porque creem. Não é porque creem que são perfeitos. Nisto, precisamos aprender e compreender. Senão, exigiremos perfeição porque alguém crê. Perfeição é uma coisa e crer é outra. Por isso, no versículo 6, diz assim: um só Deus e Pai de todos. O mais difícil na vida espiritual é estar com os outros, é se reunir com os outros, é perceber os outros, pois assim é que nos irritamos, é assim que temos malícia, é assim que temos inveja, é assim que temos ciúme. Sempre que falamos sobre os outros ou tocamos outras pessoas, outros irmãos, nós temos uma reação em nossa alma. Precisamos perceber que, se queremos agradar a Deus,
precisamos ser longânimos, mansos e humildes. Longânimos é que esperamos sempre que os que creem manifestem Cristo. Mas enquanto não crescem na vida espiritual, manifestam a carne. E sempre que a carne manifesta coisas desagradáveis, palavras desagradáveis, atitudes desagradáveis. Portanto, devemos perceber que Deus é Pai de todos, até mesmo daqueles que são tortos nos seus pensamentos, daqueles que ainda não aprenderam ou não compreenderam. Veja o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Não gostamos da palavra todos, pois somos propensos a pensar em nós mesmos e julgar as coisas por nós mesmos. Que Deus seja sobre todos, então Deus cuida de todos, conhece a intenção de todos, e Deus também é juiz e julga a todos. Portanto, cada um de nós temos que perceber que há alguém que está vendo todas as coisas, percebendo os pensamentos e as intenções do coração. Deus é juiz de todas as coisas. Portanto, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Todos os que creem foram gerados por Deus, sejam fracos, sejam ainda enfermos na fé, sejam ainda tímidos, ou que tenham dificuldades, não deixam de ser filhos. Numa família, a igreja é a família de Deus. Devemos ser mansos, humildes, longânimos. Devemos suportar uns aos outros. Devemos nos esforçar para preservar a unidade. Numa família, deve ter unidade. Quando a família é unida, há força, há poder, há bondade, e há uma situação de manifestação do único Deus. Deus é único. O Deus verdadeiro é único. Detesta a divisão, detesta o egoísmo. Portanto, devemos compreender que o nosso andar agora deve ser de acordo com a vontade deste Espírito que criou todas as coisas. Vai exigir de nós humildade, mansidão e longanimidade. Saber esperar em nós mesmos a renovação da nossa mente e a expressão de Cristo através das nossas atitudes. Que este que é sobre nós e este Senhor, nesta fé que temos, possa, no seu cuidado e na sua misericórdia, dar-nos tempo de ser aperfeiçoados, para que, andando na luz, sejamos como filhos da luz. Amém.